Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem está falando é Vânia, professora de História, e vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o Império Napoleônico. Porém, antes, vamos conhecer um pouco mais dessa figura tão importante da história contemporânea e dos desfechos da Revolução Francesa e da história da França. Vamos lá! Napoleão nasceu em Córcega, importante ilha do Mediterrâneo, no mesmo ano em que ela passou a pertencer ao reino francês, em 1769. Mas a Córcega era terra de italianos, de modo que Napoleão era um corso, como eram chamados naturais daquela ilha, e falava tanto o dialeto italiano da Córcega quanto o francês. Filho de advogado, Napoleão tinha 7 irmãos. Napoleão foi enviado para a França para estudar em uma escola de militares. Ele era constantemente provocado por colegas estudantes devido ao seu sotaque. Então ele se tornou mais dedicado em matemática e era familiarizado com história e geografia. E, desde 1792, de olho em promoções que poderia obter, apoiou os jacobinos. Vigoroso na guerra, suas ambições cresceram. Mudou até um detalhe do seu nome, que de Bonaparte, nome italiano, passou a ser Bonaparte, que soava melhor em francês. Napoleão tornou-se general aos 24 anos. Sim, ele era bem jovem e brilhante. Seu desempenho e sua bravura tornaram-se popular na França. E com toda essa popularidade, fez com que o diretório o colocasse como general do exército francês. Isso facilitou para que Napoleão desse o golpe, que ficou conhecido como o golpe de 18 de Brumário. Com isso, Napoleão conseguiu instaurar o consulado. Aliás, antes ele desfez o diretório e instalou o consulado, onde ele era o principal cônsul. A República da França era governada por meio de poder centralizador e militarizado do consulado. Napoleão Bonaparte era o cônsul mais importante, pois exercia as funções de governo do país. Assim, Napoleão era o responsável por comandar o exército, nomear os membros da administração, propor as leis e conduzir a política externa. Já os 2 outros cônsules eram apenas conselheiros. As prioridades do consulado eram enfrentar as ameaças externas e reorganizar a economia e a sociedade francesa após o tumultuado período revolucionário. Como vocês lembram, que nós já vimos no vídeo anterior a esse. Quem não assistiu, vai lá assistir Revolução Francesa, parte 1 e Revolução Francesa, parte 2. Mas vamos continuar. Então, em 802, Bonaparte foi declarado cônsul vitalício. A partir de então, ele reconstruiu a França e ganhou o apoio de parte da população. Entre as várias ações de seu governo, devemos citar algumas. Então, eu vou enumerar aqui algumas variações, algumas reformas que o governo napoleônico fez. Fundação do Banco da França para organizar as finanças, criação de uma única moeda que circularia em toda a França, o franco, aumento dos impostos para os produtos importados e a fim de estimular a produção industrial, e a reorganização do ensino público, com o objetivo principal de formar cidadãos para servir o Estado. Bem, apoiados pelo exército, o governo de Napoleão reforçou a conquista da burguesia e também do campesinato no processo revolucionário. Criou o chamado Código Napoleônico, consagrando o direito à propriedade privada, o casamento civil e a igualdade de todos perante a lei. Legal isso, né, gente? Ele também estimulou a indústria francesa,
taxando os produtos importados. Esse item aqui eu já falei anteriormente. Então, vamos para a coroação de Napoleão? Napoleão convidou o Papa Pio VII e outros cardeais para o ato da sua coroação como imperador da França, que ocorreu na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Pretendia com esse gesto e com a abolição do calendário jacobino acalmar as reações da França com a Igreja Católica. Acalmar as relações, né, que existia ali entre a França e a Igreja Católica. Porém, no momento da coroação, Napoleão vai ter um ato inusitado. Vamos ver? Ao ser coroado imperador da França, Napoleão se autocoroou, mostrando assim que o poder dele estava acima até mesmo da Igreja Católica. Isto foi um gesto simbólico, mas que representou muito naquele momento para toda a conjuntura em que a França estava passando. E a França, gente, parecia ser pequena para Napoleão. Ele ambicionava derrubar príncipes, reis, espalhar os princípios da Revolução Francesa pela Europa e governá-la inteira como imperador. Militar experiente, ele comandou a invasão da Prússia, da Áustria, da Holanda, da Bélgica, da Suíça e das penínsulas itálicas e ibérica. A expansão napoleônica provocou a Inglaterra, velha rival dos franceses desde o século XVIII. Napoleão teve vitórias consecutivas. Ele foi sempre sendo vitorioso. Até que então, os ingleses venceram a Batalha de Trafalgar, naquele mesmo ano, na costa espanhola. E isso deixou Napoleão muito irritado. E por isso, o que ele vai fazer? Isso mesmo, gente. Após perder a batalha para os ingleses, Napoleão ele vai decretar o bloqueio continental. O bloqueio continental, ele vai bloquear a Inglaterra, ou seja, vai proibir que os países europeus negociem com os britânicos. Essa era uma forma dele tentar coibir o avanço comercial da Inglaterra. Aí, eu vou abrir um parênteses aqui no bloqueio continental para falar que esse bloqueio vai acabar interferindo na nossa história. Isso mesmo, gente, na história do Brasil. Por quê? Porque nesse período, o Brasil era colônia de Portugal. E Portugal mantinha relações estreitas com a Inglaterra, ou seja, a Inglaterra era a nação amiga de Portugal, né? Esse amiga entre aspas. Então, com o bloqueio continental, o rei Dom João, ele teve que escolher. Ou ele enfrentava as tropas napoleônicas, ou ele perdia a sua melhor amiga, ou melhor, o país com quem mantinha relações comerciais. Então, Dom João, ele teve uma difícil escolha. Ele largou Portugal, abandonou a corte portuguesa, saiu às pressas de Lisboa e veio para cá, para o Brasil, para a sua maior colônia, tá? Então, isso aconteceu em 1808. Portugal ficou lá enfrentando as tropas napoleônicas. A Inglaterra foi para lá para ajudar os portugueses a enfrentar as tropas napoleônicas, enquanto a corte mudava-se para sua maior colônia, mudou para o Brasil. Então, dessa forma, acabou ali o pacto colonial. O Brasil deixava de ser uma colônia para ser a sede da coroa portuguesa. Então, um dos primeiros decretos de Dom João, quando estava aqui no Brasil, foi abrir os portos para as nações amigas, ou seja, abrir os portos para a Inglaterra, porque não fazia mais sentido o Brasil só poder negociar com Portugal, já que a corte portuguesa estava aqui. Então, o Brasil, a partir desse momento, poderia negociar com a Inglaterra, e aí nós começamos a galgar passos largos para a nossa independência. Bem, vou fechar aspas aqui e vamos continuar com o Império Napoleônico. Napoleão via até então numa crescente de constantes vitórias.
ele vinha sendo vitorioso, já tinha até sido enviado para conquistar o Egito em 1798, ele já tinha conquistado ali o Oriente, o seu império estava cada vez maior, estava consolidado. Só que isso, gente, não vai durar para sempre. Como nós sabemos, vão começar a vir as derrotas. Então, nós vamos ver aqui algumas das principais derrotas de Napoleão Bonaparte. Mas antes de falarmos das derrotas, vamos dar uma olhada aqui nessa figura com Napoleão ali no Egito, perto das pirâmides, ao centro ele todo vitorioso, imponente, né? Montado no seu cavalo branco, aquela coisa bem autoritária e majestosa. A palavra certa é majestosa. E aqui ao lado nós temos um mapa que está mostrando algumas vitórias de Napoleão e algumas das derrotas dele. Como nós vamos ver aqui a derrota que ele vai sofrer na Rússia. Com a expansão de Napoleão, não foi feita apenas magníficas vitórias, como eu já falei para vocês, mas também de tremendas derrotas. Na campanha contra a Rússia, foi o principal exemplo. Napoleão invadiu a Rússia em junho de 1812, logo depois que o czar Alexandre I rompeu o bloqueio imposto à Inglaterra. Então, ele invadiu a Rússia em represária, porque o czar desobedeceu o bloqueio continental e manteve ali relações com a Inglaterra, a arqui-inimiga de Napoleão, nesse momento. Então, o exército francês tomou Moscou em setembro de 1812. A fome e o frio do inverno russo, contudo, dizimaram suas tropas. Em dezembro, com cerca de 30 graus negativos, Napoleão bateu em retirada com o que restava do seu exército. Então, gente, é interessante nós falarmos dessa derrota em especial, porque Napoleão ele foi pego praticamente de surpresa. Por quê? Os russos, eles têm um território gigantesco, o inverno russo, ele é muito rigoroso, e os russos também contaram com uma tática chamada Tática da Terra Arrasada. O que seria isso? É uma tática que quando o inimigo ele é muito forte, é um inimigo, digamos, à altura de Napoleão, que no caso eles iriam lutar contra Napoleão, eles iriam destruir tudo. Os próprios russos destruíram tudo que estava na cidade. Eles destruíram águas potáveis, destruíram casas, tacaram fogo envenenaram as reservas de água, destruíram alimentos que poderiam servir para os animais, no caso os cavalos. Eles destruíram também, incendiaram as casas onde os soldados de Napoleão poderiam se abrigar, se aquecer, se alimentar. Eles destruíram tudo. Eles deixaram a terra totalmente arrasada. Isso fugiram, se esconderam nas montanhas, se esconderam numa parte mais reservada. Quando o exército de Napoleão chegou ali, não encontrou nada, não encontrou alimento para os animais, nem alimento para os seus soldados, nem água, nem abrigo. Ele foi pego de surpresa pelas tropas russas, que aí ganhou com uma certa vantagem sobre Napoleão. É lógico que os russos tinham ali um elemento surpresa, que era o rigoroso inverno, e Napoleão, ele não se deu conta. Ele subestimou o inimigo. Ele não contou que o inverno fosse ser tão devastador assim. Tudo bem? E conforme ele ia seguindo, invadindo a Rússia, as tropas que iam ficando atrás dele iam morrendo de fome e de frio. Pois bem, com essa derrota, Napoleão ele vai voltar para Paris. E já era capaz de conter, sabe? Já não era mais capaz de conter a reação dos inimigos. Ele já tinha ali perdido parte do seu poderio. Os franceses foram expulsos de cada uma das províncias do Império Napoleônico, na Espanha, na Bélgica, na Holanda, Suíça, Itália, Prússia, Portugal e assim vai. E sua capital, Paris, foi invadida em 1814. Napoleão foi forçado a renunciar e exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com 800 homens. A família real foi restaurada
com Luís XVIII, Luís XIII. Não, gente, é Luís XVIII mesmo. Bugou aqui, mas vamos lá. É Luís XVIII mesmo, irmão do rei guilhotinado pelos jacobinos. Lembram de Luís XVI? Então, Luís XVIII vai voltar ao poder na França. Mas o nosso bravo, né? Nosso bravo Napoleão não vai se dar por vencido. Nós vamos ver aí. Calma, nós vamos ver. Então, antes de nós vermos a reviravolta dessa história, vamos olhar essa figura, né? Essa figura, essa imagem, ela retrata bem o que os soldados de Napoleão passaram lá na Rússia, com o inverno rigoroso russo. Vários morreram de fome e de frio. Eu estou voltando a explicar, eu estou repetindo para que vocês linkem o que eu estou falando com a imagem que vocês estão vendo no vídeo. Porém, como eu já havia falado também, o nosso bravo Napoleão Bonaparte não vai se dar por vencido. E ele vai ressurgir das cinzas. Isso mesmo. Então, galerinha, Napoleão renasce das cinzas. Luís XVIII, sempre estou me enrolando aqui. Luís XVIII, o novo rei, era fraco. E os aliados de Napoleão ainda eram muito fortes. Isso bastou para que Napoleão regressasse à França em 1815, apoiado pelo exército, ele reassumiu o poder e inaugurou o governo dos 100 dias. Assim que ficou conhecido o governo, tá? Governo dos 100 dias. Depois vocês vão saber por quê. Com o objetivo de reconquistar a Europa. O mais interessante de toda essa história é que o exército que foi enviado para prender Napoleão foi o mesmo que o ajudou a retornar e conquistar a França. Nós temos que lembrar que Napoleão, antes de ser imperador, antes de governar a França, antes de criar o Império Francês, ele era um general. Ele fazia parte do Exército Nacional da França. E sim, ele tinha vários aliados. Então, os soldados que foram enviados para prendê-lo juntaram-se a ele e reconquistaram a França. Porém, o que vai acontecer? Quando Napoleão volta, ele monta uma guarda imperial. Só que a guarda imperial de Napoleão é formada pela elite de veteranos de diversas batalhas comandadas por Napoleão. Ou seja, nós tínhamos aí uma velha guarda. Então, em Waterloo, Bélgica, em junho de 1815, o exército francês tentava romper as linhas do inimigo. Os franceses lutavam contra as tropas aliadas formadas pelos exércitos inglês, prussiano e holandês. Às 7 horas da noite, a velha guarda imperial do exército francês recebeu a ordem de atacar. Era a última cartada do seu comandante, Napoleão Bonaparte, imperador da França, depois de várias tentativas fracassadas. Nesse momento, a infantaria se lançou contra o inimigo com toda a força e todos urraram, tudo pela glória da França. Mas não adiantou. O ataque fracassou e os franceses perderam a batalha. A maioria dos soldados morreram. Michael Merle, não. Michael Merle eu conto em um outro vídeo. Bem, ele soube também que Napoleão havia sobrevivido e tinha sido capturado pelos ingleses. Napoleão Bonaparte foi exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu em 1821, aos 52 anos. Então, queridos, acabamos por aqui a explicação de hoje do Império Napoleônico. Acabamos aqui os fatos importantes do governo deste homem histórico que está presente em nossas vidas e através dos livros de histórias, das provas, dos vestibulares e do Enem. Nós sempre ouvimos falar do histórico, do lendário Napoleão Bonaparte. Fiquem bem e até a próxima.